O Cidade Alerta Santa Catarina fica por aqui. Na sequência, vem aí o ND Notícias com ela, Márcia Dutra, que começa falando dos super salários. É isso, Márcia, boa noite para você. É isso mesmo, Nader. Muito obrigada. Até amanhã. Olá. Muito boa noite para você que nos acompanha. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu penduricalhos do Judiciário e do Ministério Público que não tenham previsão em lei nacional. A decisão foi concedida a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República e ainda será submetida ao plenário do STF para votação. A determinação do ministro Gilmar Mendes está alinhada à decisão anterior do ministro Flávio Dino, que já lá no início desse mês havia definido um prazo de 60 dias para que todos os órgãos da administração fizessem uma espécie de auditoria nos pagamentos sem base legal. Assunto polêmico que não é de hoje que o Grupo ND acompanha. O Ares Amaro está chegando, está ao vivo da nossa redação integrada e tem mais informações sobre tudo isso para a gente. Ares Amaro, muito boa noite para você. Abra a nossa edição de hoje, por favor. Oi, Márcia, ótima noite para você e para quem nos acompanha. Parece que o STF, de fato, está fazendo um pente fino, tá? De olho nos penduricalhos, né? Os chamados penduricalhos, as verbas indenizatórias que acabam inflando os salários do funcionalismo público. Quem puxou esse novelo de lã foi o ministro Flávio Dino, na decisão que ele tomou no início de fevereiro, suspendendo, portanto, os pagamentos de verbas indenizatórias, os pagamentos não previstos na lei, que não tem base legal. E agora, numa nova decisão, o ministro Gilmar Mendes também decidiu suspender o pagamento dos penduricalhos, especificamente do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Assim que o ministro Flávio Dino tomou essa primeira decisão no início de fevereiro, o Núcleo de Dados do Grupo ND preparou uma reportagem, um levantamento, mostrando como está os pagamentos acima do teto constitucional no funcionalismo público catarinense, também especificamente no Poder Judiciário. Nós preparamos uma reportagem que você, assinante do Grupo ND, do nosso jornal na versão impressa, já conferiu na edição de hoje. E para você que nos acompanha aqui no ND Notícias, nós também preparamos um conteúdo detalhado que você acompanha a partir de agora na reportagem. Uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, transformou uma ação individual em uma ordem de alcance nacional. A medida determina que os órgãos públicos revisem as folhas de pagamento em até 2 meses. Na decisão, Dino afirma que o amplo rol de indenizações criou o que ele chama de império dos penduricalhos, um modelo que permite a existência de super salários sem precedentes no direito brasileiro. O teto constitucional define que ninguém pode receber mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, esse valor é de R$ 46.300. Na teoria, esse valor deveria ser o limite final da remuneração. Na prática, no Poder Judiciário, ele se torna apenas a base sobre a qual se acumulam verbas indenizatórias. O levantamento do Núcleo de Dados do Grupo ND mostra que, diferente do Executivo e do Legislativo, no Judiciário existe um universo paralelo de pagamentos. Auxílios, abonos, férias e licenças vendidas que não contam como salário, não pagam imposto de renda e não se submetem ao teto constitucional. A decisão do ministro Flávio Dino ainda precisa ser analisada pelo plenário do STF. Mas em Santa Catarina, os dados revelam onde estão concentrados os supersalários. Entre 2020 e 2025, juízes e desembargadores receberam mais de 1,126 bilhões de reais em verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos. Em 2024, a remuneração média de um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi de R$ 99.986,91 por mês, quase 4 vezes mais do que o salário do governador do estado. Em casos extremos, os valores são ainda maiores. Em novembro de 2023, um desembargador recebeu mais de R$ 197 mil em um único mês. Desse total, mais de 160 mil eram apenas penduricalhos.
No Ministério Público, a lógica se repete. Em 2025, a remuneração média de promotores e procuradores foi de mais de R$ 94 mil. O maior contra-cheque ultrapassou R$ 202.800 num único mês. A decisão do ministro Flávio Dino já tem força imediata, mas precisa ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento definitivo está marcado para o dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro, portanto, marcado para amanhã, a análise da decisão do ministro Flávio Dino. Procurado, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina se manifestou por nota, afirma que as políticas remuneratórias seguem as determinações do Conselho Nacional de Justiça e que tem amparo na legislação. Já o Ministério Público de Santa Catarina se diz tranquilo com as decisões do STF e que todas as verbas remuneratórias ou indenizatórias possuem fundamento legal expresso e observam o regime constitucional. Como nós vimos, amanhã, 25, é a data em que vai ser analisada a decisão do ministro Flávio Dino pelo plenário do STF. Já a decisão do ministro Gilmar Mendes, por enquanto, ainda não tem data para ser analisada. Márcia. Claro que a gente segue acompanhando tudo isso em Brasília também. Obrigada, Arles, por enquanto, que volto daqui a pouquinho falando da semana lá na Assembleia Legislativa, porque eu sigo falando sobre